Estimativa do tempo de ciclo de injeção. Quer saber tudo a esse respeito? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Nesse conteúdo que você me ajudou a escolher através da enquete postada aqui na guia de comunidade, a gente vai falar a respeito da estimativa de tempos de ciclo de injeção. Esse é um tema muito complexo, muito controverso. É capaz, se você pegar uma peça e enviar para 5 empresas diferentes, pedir para 5 técnicos distintos fazerem uma estimativa de tempo de ciclo, você vai ter 5 respostas diferentes e eu vou mostrar uma metodologia, uma forma de se estimar tempos de ciclo para você que pode te ajudar a pelo menos iniciar os seus estudos de custos de peças plásticas. Antes de iniciar esse conteúdo, lembra de olhar todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para curso online, tem link para e-book grátis, link para se tornar membro aqui do canal. Então vai lá, confere todos os links na descrição desse vídeo e vamos entender esse exemplo. Eu vou usar um exemplo para te ajudar a identificar e estimar tempos de ciclo. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso exemplo então para mostrar como que a gente estima um tempo de ciclo de injeção. É muito importante deixar claro que a gente sempre faz uma estimativa com base em algumas informações que a gente tem a respeito da peça, a respeito do material. Existem formas da gente calcular um tempo de ciclo mais preciso com simulação computacional, mas não é esse o caso. A ideia aqui é eu mostrar para você como que a gente estima um tempo de ciclo com base em informações que a gente tem preliminares. Tá? Antes de entrar no exemplo, eu acho que é muito importante a gente fazer uma recapitulação de como é composto um tempo de ciclo de uma peça injetada. Então suponha que essa linha que eu estou representando aqui seja o tempo de ciclo total de uma peça qualquer. Quais que são os componentes desse tempo de ciclo? Então, quais são os pequenos tempos que compõem, que quando somados compõem esse ciclo? O primeiro deles, que representa uma parcela relativamente pequena do ciclo total, eu vou colocar ele aqui, é o chamado tempo de injeção. É esse primeiro, que compõe uma primeira parcela do tempo de ciclo total, é uma parte do ciclo de injeção, é uma operação que ocorre e basicamente é o tempo em que a rosca avança para preencher as cavidades, para fazer com que o material flua por todo o canal de alimentação e por todas as cavidades da sua peça. Depois vem um tempo que para materiais semicristalinos ele é relativamente grande, representa uma parcela maior do tempo de ciclo. Para polímeros amorfos, nem tanto, mas em geral ele tem uma representatividade maior que o tempo de injeção. Então vou colocar ele aqui, que é o tempo de recalque, aquele tempo em que a gente mantém a rosca avançada, pressionando, muitas vezes colocando um pouco mais de material na cavidade, para compensar a contração volumétrica do material, eliminar rechupes, eliminar bolhas e vazios internos. Então, é o tempo de recalque. Depois, existe um tempo que, aí sim, para polímeros amorfos, é a maior parcela de um tempo de injeção. Para polímeros semicristalinos, normalmente ele está em pé de igualdade com o tempo de recalque, às vezes um pouquinho menos, mas ainda assim é um tempo bastante representativo dentro do ciclo total, que é o tempo de resfriamento. E é importante lembrar que tem um outro tempo que nos ajuda muitas vezes a fazer algumas estimativas, mas ele não entra no cálculo do tempo de ciclo total. Ele ajuda com que a gente estime outras durações do ciclo, ele pode inclusive ser um limitante do tempo de ciclo total, mas ele não entra na conta propriamente dita, que ele é um tempo que está contido dentro do tempo de resfriamento. Ele normalmente ocorre ao mesmo tempo, mas ele está contido aqui dentro, que é o tempo de dosagem. O tempo de dosagem está contido aqui dentro. E, finalmente, tem um quarto componente que fecha
o tempo de ciclo total, que na verdade também é um tempo composto, é composto por outros tempos menores, que aqui eu vou chamar de tempo de molde aberto. E basicamente esse tempo o que, que é? Ele é a composição do tempo necessário para o molde se abrir, na verdade o tempo necessário para o molde destravar, né? Para que a gente tire a pressão de travamento do molde, a pressão de fechamento do molde, e para que o molde se abra até o curso necessário para a extração da peça. É o tempo, então, logo na sequência, para a peça ser extraída, né? Para os extratores avançarem a quantidade de vezes que for necessária para as peças caírem, e o tempo necessário depois para o molde se fechar novamente e para que a pressão de travamento seja aplicada nesse molde. Então eu chamo de tempo de molde aberto a conjunção desses três tempos aqui. E o nosso ciclo total, portanto, vai ser a soma desses quatro tempos. Vai ser a soma do tempo de injeção mais o tempo de recalque mais o tempo de resfriamento e mais o tempo de molde aberto. O que eu tenho que fazer então para estimar o meu tempo de ciclo total é fazer essa conta aqui e, portanto, eu preciso estimar. Para estimar meu tempo de ciclo total, eu preciso estimar essas quatro parcelas: o tempo de injeção, o tempo de recalque, o tempo de resfriamento e o tempo de molde aberto para uma dada situação, para uma dada peça, para um dado material e uma dada máquina, tá certo? Então, com essa breve recapitulação, vamos entrar no nosso exemplo. Eu vou colocar qual que vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar aqui agora. É esse aqui, tá? É uma peça, um mancal que tem essa geometria que você está vendo aqui, né? Um cilindro com um furo no meio. Ela pesa 20 gramas, vai ter um molde então de 4 cavidades. Somado o galho, a gente estima um peso de moldagem de 120 gramas. A peça ela tem uma espessura aqui de 3 milímetros, o que é importante para a gente estimar alguns tempos que você vai ver. O material vai ser um poliacetal de média viscosidade, um material típico para esse tipo de peça. Vamos injetar isso daí numa máquina que tem capacidade de plastificação de 50 kg em poliacetal por hora. Se você tem dúvida a respeito de capacidade de plastificação, eu vou deixar aqui o card para você assistir o vídeo onde eu falo a respeito de capacidade de plastificação, tá? E essa máquina, ela tem uma velocidade linear de movimentação de partes mecânicas, como por exemplo para abertura e fechamento, de 100 milímetros por segundo. E eu vou adicionar uma informação importante aqui, que essa é uma máquina hidráulica, tá? Isso é importante porque normalmente aquela composição de ciclo que eu mostrei para você, ela vale para máquinas hidráulicas. Para máquinas elétricas, normalmente, principalmente as máquinas mais modernas, o tempo de ciclo ele tem uma composição um pouco diferente. Você pode, por exemplo, fazer a abertura e extração das peças durante o tempo de resfriamento, durante o tempo de dosagem, e isso faz com que você tenha uma economia de ciclo. Mas eu não vou tratar disso nesse exemplo aqui para a gente ter algo mais simples de trabalhar, vai ser algo mais tradicional. Tá? Então vai ser uma máquina hidráulica. O que a gente vai precisar fazer para esse exemplo, então, é estimar aqueles quatro tempos, tá? Que a gente mencionou. O tempo de injeção, que a gente vai colocar aqui. O tempo de recalque, que a gente vai colocar aqui. O tempo de resfriamento, que a gente vai colocar aqui. E o tempo de molde aberto, que a gente vai colocar aqui. Somando esses quatro tempos, nós vamos ter o nosso tempo de ciclo total, que vai estar aqui, tá? Então, vamos começar. Como é que a gente estima os tempos, cada um desses quatro tempos, para fazer essa soma, tá? Começando com o tempo de injeção. A gente vai levar em conta aqui, basicamente, o material e o tamanho da peça que a gente tem.
Tá? O poliacetal, principalmente, ou mesmo sendo um poliacetal de média viscosidade, é um material que tem uma viscosidade relativamente maior do que outros materiais de injeção, material que flui com maior dificuldade nas cavidades de um molde e que é um pouco mais sensível a cisalhamento. Então a gente normalmente não se recomenda altas velocidades de injeção para poliacetal, pode causar problemas estéticos, pode causar problemas de queima de material. Então a gente trabalha com tempos de ciclo moderados para peças de poliacetal. Então, mesmo sendo uma peça pequena, uma moldagem relativamente pequena, levando isso em conta e analisando as recomendações de fabricantes de poliacetal, os manuais, e depois no final eu vou mostrar um exemplo de manual para você, normalmente a gente vai usar para esse material tempos de injeção um pouco menores, ou velocidades de injeção um pouco menores, que levam a tempos de injeção um pouco maiores, e por esse motivo eu vou estimar o tempo de injeção para essa peça, mesmo sendo uma peça pequena, em 1 segundo. Tá? É um tempo moderado, não é um tempo super rápido, não é um tempo muito demorado, mas para uma peça pequena ele é um tempo que está condizente com o que a gente espera para esse material, tá certo? Então é o tempo de injeção estimado. Tempo de recalque. Como é que a gente estima tempo de recalque? No caso desse material em particular, a gente vai nos manuais dos fabricantes e a gente vai encontrar gráficos como esse daqui, tá? Onde ele relaciona para a gente o tempo necessário para a peça cristalizar em função da espessura da peça. E para materiais semicristalinos, a gente sempre aplica recalque durante o tempo necessário para a peça cristalizar, ou seja, até que a cristalização da peça esteja concluída. Por isso que você vai ver nesse gráfico aqui que é o tempo de recalque até a peça se cristalizar em segundos aqui, em função da espessura da peça. Para uma peça, no nosso caso aqui, 3 milímetros de espessura, a gente vai ver que é mais ou menos coisa de 25 segundos, 24 segundos, na verdade, é o tempo exato. Tá? O poliacetal tem um tempo de cristalização de 8 segundos por milímetro de espessura nessa espessura que a gente está falando. Então a gente está falando aí de um tempo de recalque de 24 segundos. Eu sei que pode parecer alto, muita gente pode se assustar com isso, mas lembre, a gente está falando de um polímero semicristalino que precisa de recalque e o recalque é o tempo dominante no ciclo de um material semicristalino como o poliacetal. Agora vem o tempo de resfriamento. Se você se lembrar, o tempo de resfriamento ele é o tempo necessário para o material atingir a rigidez necessária para ser extraído. Mas no caso do poliacetal, a gente aplicou recalque até que toda a cristalinidade da peça fosse formada, ou pelo menos a grande parte da cristalinidade do material fosse formada. Então, ao fim da fase de recalque, o material ele já está pronto para ser extraído, ele já tem rigidez suficiente para ser extraído. A gente só não faz isso porque o tempo de ciclo ele precisa ser respeitado. Como é uma máquina hidráulica, os movimentos da máquina precisam ser respeitados. A gente precisa dosar a máquina antes de fazer essa abertura e extração da peça, né? Por isso que eu considerei esse exemplo como uma máquina hidráulica, inclusive. Tá? Agora, para então estimar o tempo de resfriamento, ele vai ser basicamente o tempo necessário para eu dosar a quantidade de material para o próximo ciclo e mais 1 ou 2 segundos de tempo de segurança, caso haja alguma variação nesse tempo de dosagem. E como é que eu determino então o tempo de dosagem? Lembra que eu falei que ele pode ser um limitante, pode ser importante para determinar o tempo de ciclo, e aqui é onde vai entrar. Eu vou usar a capacidade de plastificação da máquina. Tá? Então, com essa capacidade de plastificação, e levando em conta que a gente tem uma peça de 120 gramas, o meu tempo de dosagem para essa peça, ele vai ficar fazendo as contas, né? Em 1 hora eu consigo plastificar 50 kg de poliacetal. Quanto tempo preciso para plastificar 120 gramas? Eu chego à conclusão de que eu preciso de 8,5 segundos de tempo de dosagem para essa peça em particular. Tá? E como o meu tempo de resfriamento é o tempo de dosagem mais 1 segundo, vamos colocar de 1 a 2 segundos, vamos colocar 2 segundos como segurança, o meu tempo de resfriamento então vai ser 10
segundos e meio. Tá? Então, esse é o terceiro componente da nossa análise aqui. Tá? Muito bem. Agora a gente precisa determinar o nosso tempo de molde aberto. E o tempo de molde aberto, ele é o seguinte, é o tempo que a máquina vai necessitar para abrir, para extrair a peça e para fechar novamente, aplicar todo o travamento. Note que aqui eu vou usar uma informação referente à máquina. Tá? Perceba também que a minha peça ela é bastante simples, eu não preciso acionar gavetas, eu não preciso ter nenhum tipo de acionamento extrator diferenciado. Então é basicamente uma abertura, um avanço de extrator simples, provavelmente, eu não vou precisar ficar batendo o extrator muitas vezes, e eu já vou ter a peça extraída. Então, qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou precisar abrir esse molde cerca de, vamos dizer, 100 milímetros para facilitar a nossa conta, levando em conta a altura dessa peça aqui. Tá? Então, para eu abrir um molde 100 milímetros, eu vou precisar de 1 segundo, uma vez que a minha máquina abre em 100 milímetros por segundo. Então, meu tempo de abertura é de 1 segundo. O meu tempo de extração, que vai ser basicamente o avanço do extrator e a extração da peça, considerando que eu acione esse extrator pelo menos 2 vezes, né, então o meu tempo de extração eu vou considerar como sendo 1 segundo também. E depois o meu tempo de fechamento, levando em conta também de novo a velocidade da máquina, mais 1 segundo. Levando também em conta os tempos de desaceleração, os tempos necessários de proteção do molde e de aplicação do travamento, que são alguns tempos adicionais que eu vou chamar aqui de movimentação, a gente tem mais 1 segundo. O que significa que o meu tempo de molde aberto vai ser de 4 segundos, e é o que eu vou colocar aqui, 4 segundos. Tá? Então, nós temos agora o tempo de todos os 4 tempos definidos. Vou apagar esse rascunho aqui novamente. Temos todos os tempos definidos e basicamente o meu tempo de ciclo agora é a soma. Eu preciso somar esses valores aqui. Então eu tenho 25 segundos, eu tenho 35 segundos e meio, eu tenho 39 segundos e meio de tempo de ciclo. A gente tem 39 como estimativa para o meu tempo de ciclo total. Tá? Então, a conta basicamente a soma, né? 1 segundo mais 24, 25, mais 10,5, 35,5, mais 4, 39,5. O meu tempo de ciclo estimado para essa peça, para essa condição, de 39 segundos e meio. É basicamente assim que a gente faz uma estimativa. E aí você pode estar se perguntando, ok, Ricardo, eu vi aí um exemplo de um material semicristalino, como é que eu poderia fazer a estimativa para um material amorfo? Vamos supor que aqui, nesse caso, eu não tivesse um poliacetal, mas eu tivesse, por exemplo, um policarbonato ou um ABS. Como é que eu faria essa estimativa? É basicamente a mesma coisa. Você vai ter que estimar o tempo de injeção com informações do material, se ele é um material que pode ser injetado rápido ou devagar. O tempo de recalque, ele vai ter um truquezinho aí, porque aí no caso de um material amorfo, o tempo de recalque ele também já está contando como tempo de resfriamento. E eu vou colocar para você aqui um manual, um exemplo de manual de material amorfo. Tá? Tem, na verdade, esse manual ele contém dados tanto para materiais amorfos como para materiais cristalinos, mas você vê aqui esses gráficos que mostram o tempo necessário, inclusive algumas fórmulas aqui. Se você analisar aqui, ele traz até algumas fórmulas de tempo necessário para o material chegar na rigidez que é específica para a extração. E o que acontece é que esses tempos eles levam em conta desde o momento em que o material começa a perder calor para o molde, ou seja, a partir do momento que acabou o tempo de injeção, ele já está perdendo calor para o molde, e aí você já pode contar como tempo de resfriamento. Então, uma vez que você calcule e determine o tempo necessário para o material chegar na rigidez adequada para a extração, você definiu basicamente os tempos de recalque e resfriamento em conjunto.
tá? E aí você vai poder fazer essa conta. E os tempos de molde aberto vai ser basicamente a mesma coisa também, tá certo? Então, esse foi o exemplo que eu trago para você de como é que a gente estima um tempo de injeção e eu espero que você tenha gostado e tenha entendido todos os procedimentos, tá certo? Muito bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem, posta um comentário aqui no canal, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou a solucionar algum problema no seu dia a dia, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu preparar vídeos como esse que te ajudem no seu trabalho. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, profissionais da área de injeção plástica, profissionais do plástico em geral, profissionais da academia, professores, estudantes, pesquisadores, projetistas de peças plásticas, enfim, a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema. Deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ter mais relevância e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!